Debaixo desta unção, eu gostaria de compartilhar algo muito poderoso. O que nós vamos ouvir nesta noite, certamente você já ouviu em algum momento, ou já estudou, ou mesmo já pregou, mas nós temos aprendido, queridos, que existem verdades espirituais, que sempre é muito importante nós relembrarmos, e nós voltarmos às práticas dessa verdade. E como todos sabem, sexta-feira aqui, essas primeiras sextas-feiras do ano de 2025, nós temos dedicado à oração, ensinado, pregado sobre oração. Também temos orado muito para a glória do Senhor Jesus. Mas nesta noite nós falaremos um pouquinho sobre este princípio tão espiritual e tão poderoso, o princípio da oração. E para isso, por favor, se você trouxe a Bíblia, vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 5, e o versículo de número 16, vamos ler somente a parte C do versículo de número 16. Quero cumprimentar aqueles que estão nas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Se você puder, compartilhe essa transmissão, mande para aquela pessoa que precisa de um milagre, que precisa ser tocado, porque todas as vezes que falamos de oração e oramos, milagres extraordinários acontecem. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Tiago capítulo 5, versículo de número 16, a parte C do versículo, que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou ler aqui os dois versículos sequentes, o 17 e o 18, que diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a sua chuva, e a terra produziu o seu fruto. Queridos, nós temos sido marcados por uma geração que não ora. Infelizmente, se fizermos um levantamento dentro das igrejas, nós perceberemos que muitas pessoas têm sido roubados no tocante à sua vida de oração. Pessoas que já não têm mais paciência para orar, pessoas que já não têm mais perseverança e persistência para orar, pessoas que já não mais investem tempo na oração. E se nós queremos viver uma vida de resultados, uma vida debaixo do poder de Deus, ainda há uma receita: é joelho no chão, boca no pó e oração fervente ao nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos quebrar essa estatística. Eu creio que o Senhor tem nos chamado, e não é à toa que estamos falando de oração aqui toda sexta-feira, que o Senhor tem nos chamado para transformar esse cenário, o cenário de uma igreja que não ora, o cenário de uma igreja que não busca o Senhor. E eu não estou falando da placa da nossa denominação, estou falando da igreja contemporânea. Tem sido marcado por pessoas que não oram, pessoas que querem tudo pronto, pessoas que querem vir para o culto, receber uma imposição de mãos e sair com tudo resolvido. E eu tenho uma notícia para te dar: o mundo espiritual não responde a esse tipo de posicionamento. Nós precisamos aprender o poder da oração, os princípios que envolvem a oração, os segredos espirituais que estão atrelados a esse princípio. Porque um outro cenário que nós percebemos são de pessoas que até tentam orar, mas não têm a sua oração respondida. Pessoas que até tentam buscar ao Senhor, mas parece que a oração bate no teto e volta. A pessoa não está colhendo os frutos da sua oração. Por quê, pastor? Porque existem segredos espirituais para que essa ferramenta funcione. A oração é uma ferramenta, mas para que ela funcione, existem segredos espirituais. A igreja sempre foi marcada por homens que oraram. A igreja sempre foi avivada, sempre funcionou, sempre avançou por meio de homens que oram, por meio de homens que investem tempo na oração.
Temos tantos exemplos na história da igreja. Poderíamos falar de um homem muito conhecido no meio pentecostal, Charles Finney, o seu nome. Finney era um advogado ateu, não acreditava no Senhor, até quando ele teve uma experiência com Deus. E conta a história que depois dessa experiência que ele teve com Deus, ele se entregou ao Espírito Santo, e ele subia aos montes, às vezes sozinho, enquanto ele estava ali orando, buscando a face do Senhor. Conta a história que vinha como uma descarga de eletricidade sobre a vida dele. Ele caía arrebatado no monte, e ali passava horas arrebatado em espírito, em experiência poderosa de oração e de intercessão. E conta a história que quando Charles Finney chegava numa cidade para uma cruzada evangelística, do outro lado da cidade manifestava demônios, e os demônios gritavam dizendo assim: Finney chegou na cidade. O mundo espiritual responde a crentes que oram. Os demônios conhecem os crentes que oram. O mundo espiritual é reativo aos crentes que oram. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a história de Tiago. Tiago, na história da igreja, é conhecido como o homem de joelhos de camelo. Ele não somente ensinou sobre oração, mas ele também dedicou a sua vida em orar, a ponto de ter um apelido na história da igreja: o homem de joelhos de camelo. O joelho dele era tão machucado de oração que ele recebeu esse apelido, o homem de joelhos de camelo. Queridos, esse homem precisa ser ouvido. Quando falamos de oração, nós precisamos parar para ouvir aquelas pessoas que tiveram experiência. E o texto que nós acabamos de ler, a parte C do versículo de número 16, diz assim: que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu gostaria de compartilhar alguns segredos espirituais em cima desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, eu quero falar sobre a oração como uma ferramenta. A oração, queridos, não é uma obrigação, não é um peso, um fardo, um castigo que o Senhor determinou para que os crentes assim o fizessem. Não! A oração é uma ferramenta de intimidade, de conversação e de intimidade com o Senhor. Se nós chegamos num culto como esse e declaramos: te exaltamos, cantamos louvores a Ele, nós precisamos investir tempo na oração, investir tempo conversando com o nosso Deus, investindo tempo, aleluia, através dessa ferramenta que nos aproxima do Senhor e que nos leva a uma intimidade profunda com Deus. A oração é uma ferramenta poderosa. A oração é uma ferramenta eficaz. A oração tem poder. Aleluia. E o nome que está atrelado à oração que nós fazemos tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Acredite, Mateus capítulo de número 28, versículo 18, o Senhor Jesus declarou assim: eis que me é dado todo o poder nos céus e na terra. Eu vejo como o poder de Deus sendo intrínseco ao Senhor Jesus, e Ele olha para os seus discípulos e diz assim: portanto, ide. Eu vejo esse ide, pastor Renan, como se Jesus estivesse falando assim: esse poder que está sobre a minha vida, esse poder que está intrínseco ao meu nome, eu estou delegando a você, eu estou colocando na tua vida, eu estou te dando autoridade. E todas as vezes que você orar em nome do Senhor Jesus, os céus vão te responder. Eu te dou um dispositivo, Cleiton, eu te dou um dispositivo, Cláudia, eu te dou um dispositivo, igreja, que todas as vezes que você acioná-lo, esse dispositivo se chama oração. E todas as vezes que você acionar esse dispositivo, eu vou me levantar do trono, eu vou operar, porque a palavra do Senhor diz: estando eles orando, eu os ouvirei, enquanto clamarem, eu já os responderei. A oração é uma ferramenta poderosa. A oração é uma ferramenta, aleluia, que nos faz viver experiência sobrenatural. É por isso que o diabo quer roubar o teu tempo de oração. É por isso que todas as vezes que você para orar, a sua mente vaga. É ou não é? Todas as vezes que você para interceder, aí começa a lembrar: caramba, não lavei a louça, amanhã eu tenho uma conta para pagar,
Amanhã é assim, é uma batalha na mente. É uma batalha. Mas isso aqui é pregação para um outro dia. São níveis na oração. O Senhor Jesus, quando parou para orar, a primeira reação dele foi: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele estava muito cheio de vontade. As vontades dele ainda estavam prevalecendo. Ele estava pensando na cruz que teria que enfrentar, estava pensando nos desafios que teriam pela frente. E assim somos nós no primeiro momento da oração. Pensamos na conta que tem para pagar, nos desafios que temos que enfrentar, no que vamos fazer amanhã. Mas existe um segundo momento da oração, quando nós já estamos tão cheios do Espírito Santo, quando nós já estamos tão tomados por aquele mover da oração, que nós olhamos e falamos assim: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. É o segundo momento da oração, onde a nossa carne é aniquilada, onde a nossa vontade é aniquilada, onde nós cumprimos o que está escrito em João capítulo 12, versículo de número 24, que diz assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Nós precisamos morrer se quisermos ter uma vida de oração bem sucedida. Mas infelizmente a pessoa muitas vezes ora 10 minutos, quando ora, a vontade dele está totalmente aflorada e não consegue ter esse tipo de experiência. Mas eu quero declarar, queridos, que a oração é uma ferramenta poderosa, e que nós não podemos ser roubados nessa ferramenta. Você sabia que mais de 98% das religiões no mundo, sejam elas seitas ou heresias, acreditam que por meio da oração é possível atingir o mundo o sobrenatural? Quase todas as religiões, mesmo aquelas que servem a Deus, pseudos deuses mortos, que tem nariz mas não cheira, que tem ouvido e não ouve, que tem boca e não fala, que tem mão e não apalpa, mesmo essas religiões acreditam que por meio da oração é possível atingir o sobrenatural. E nós que temos um Deus que responde, que cheira, que apalpa, que fala, um Deus poderoso, temos sido roubados no nosso tempo de oração. Não podemos permitir isso. Não podemos admitir isso nas nossas vidas, porque a oração é uma ferramenta poderosa, que quando praticada dentro dos seus princípios, traz resultados extraordinários. Se você acredita nisso, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus, por favor. O texto diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção, porque o texto está qualificando aquele que ora. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Olhamos esse versículo e dizemos assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oh, glória a Deus. Mas não percebemos que o texto está qualificando a pessoa que ora. É a oração de um justo. Não é a oração de alguém que está completamente desconectado do propósito celestial. Não é a oração de alguém que está levando a sua vida de qualquer forma. Não é a oração de alguém que está vivendo dissolutamente. Não, é a oração de um justo. É a oração de alguém que levantou a mão para Jesus, que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e que tem compromisso com santidade. É a oração de um justo. Aleluia. Que é poderosa em seus efeitos. Não é a oração de qualquer pessoa. Porque é possível, queridos, preste atenção, é possível nós orarmos e não recebermos a resposta da oração. O próprio Tiago disse no capítulo anterior, capítulo de número 4, que o Tiago disse? Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Preste atenção. É possível você entrar num lugar como esse, orar e não ter a sua oração atendida. É possível. Se nós não respeitarmos os princípios que envolvem essa ferramenta, a oração de um justo. Não é a oração de qualquer pessoa, é a oração de alguém que tem compromisso, é a oração de alguém que quer ter uma vida santa. Não estou pregando aqui que todo mundo aqui é santarrão, que tem uma auréola na cabeça. Todos estamos sujeitos ao pecado, mas não temos mais prazer nele. E quando porventura pecarmos, clamamos o sangue de Jesus, e o nosso advogado fiel nos perdoa. O sangue de Jesus nos justifica.
Não somos justificados pelas nossas próprias obras, não somos justificados por boas intenções, somos justificados pelo sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas. A oração de um justo tem resposta. É possível, Cleitinho, alguém orar e não ter sua resposta. 2 homens subiram ao monte, está escrito. Um subiu ao monte apresentando-se ao Senhor: soberano Deus, graças te dou porque eu não sou um pecador como esse aí. E o outro, que não era crente, subiu ao monte para orar, e o posicionamento dele foi assim: Senhor, graças te dou por esse momento, eu não sou digno e nem merecedor de estar na tua presença. A Bíblia diz que um saiu justificado e o outro saiu completamente frustrado. Perceba, é possível 2 pessoas fazerem a mesma coisa, mas com o coração errado. Um sai justificado e o outro sai completamente frustrado. 2 homens na Bíblia foram ofertar, Abel e Caim. Só que o coração deles dizia muita coisa. A Bíblia diz que Abel trouxe o melhor fruto, a primícia do seu fruto, enquanto Caim trouxe os seus últimos frutos. Perceba que o posicionamento deles, mesmo fazendo a mesma coisa, foi totalmente primordial para que um saísse justificado e o outro saísse frustrado. Mas ambos não vieram ofertar? Ambos não estavam ofertando? Aqueles 2 homens que subiram para orar lá no Evangelho de Mateus, os 2 não subiram para orar? Subiram para orar, mas o coração, o posicionamento deles estava completamente diferente. E a Bíblia diz que a oração de um justo, eu quero acreditar que eu e você, nós que aqui estamos, você que nos acompanha através das redes sociais, é alguém que tem compromisso com o Evangelho, que quer viver uma vida em santidade, que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que nos lava e que nos justifica. Por isso a nossa oração é respondida nos céus e na terra. A nossa oração, quando clamamos, o Senhor se põe de pé para orar, o Senhor se põe de pé para responder, porque o sangue de Jesus nos justifica de todo pecado e nos torna aptos para receber os efeitos da oração. Se você crê, dê mais uma poderosa salva de palmas a Jesus. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Então entendemos aqui que oração é uma ferramenta extraordinária, que a vida de quem ora é muito importante, mas a Bíblia está dizendo que a oração tem os seus efeitos. Diga, efeitos. A oração não é um jogo do tigrinho que hoje dá certo e amanhã não dá. A oração não é quando Deus está bem humorado ele responde, senão ele não vai responder. Não! Todas as vezes que nós orarmos no posicionamento correto, a oração tem o seu devido efeito, porque a Bíblia diz que a oração é poderosa em seus efeitos. Quando nós oramos, pastor Renan, nós precisamos aprender a interagir com a nossa oração, porque muitas pessoas oram, mas não se preparam para o efeito que a oração vai produzir. Muitas pessoas até oram, até acreditam no poder da oração, até têm a sua vida justificada pelo sangue do Cordeiro, mas poucos se preparam para os efeitos que a oração vai produzir. Eu vou dar um exemplo. Alguém ora e fala assim: Senhor, está tão difícil, Senhor, a minha vida andando de ônibus, eu preciso tanto comprar um carro, e nem peço isso por conforto, eu peço isso, Senhor, por necessidade, para fazer a tua obra, e glória a Deus. Quantos creem no poder dessa oração? Aí você vai perguntar para essa pessoa, ela não tirou a habilitação. Você vai perguntar para essa pessoa, ela não tem nem CNH, ou seja, ela está orando certo, da maneira correta, mas não se preparou para o efeito que a oração vai produzir. Alguém olha
para outra pessoa dentro da igreja, e movido por um espírito de profecia, diz assim: eis que te vejo cruzando fronteiras, eis que te vejo viajando os 4 cantos da terra. Glória a Deus. Quantos creem no poder dessa oração? Quantos creem no poder dessa profecia? Eu também acredito, mas a pessoa que recebe, ela precisa interagir com a profecia, preparando o seu passaporte, estudando um segundo idioma, se preparando para que ela possa desfrutar dos efeitos da oração. Infelizmente, queridos, muitas pessoas oram crendo que a oração é uma ferramenta poderosa, estão justificadas pelo sangue do Cordeiro, mas quando o efeito da oração vem, porque a oração tem o seu efeito, nós estamos aprendendo aqui que a oração de um justo pode ir muito em seus, a oração tem os seus efeitos, mas infelizmente quando o efeito da oração vem, essa pessoa repele o efeito da oração, e o efeito da oração não pode produzir resultados na vida dessa pessoa. Quantos aqui já foram tirar raio-x? Fazer um raio-x? Como é que funciona? Você chega lá no determinado local, aí você vai fazer um raio-x do joelho. Você coloca lá a tua perna, o radiologista posiciona o local onde você vai fazer o raio-x. É assim ou não é? Aí ele fala assim: Rô, fica aí quietinha, porque eu vou ali fazer um negócio. Ele pega um colete de chumbo, se cobre com aquele colete de chumbo, e depois ele aperta o botão da máquina. Para que serve aquele colete de chumbo? Aquele colete de chumbo repele, deixa ele isento dos efeitos da radiologia do equipamento, para que ele não seja prejudicado. E muitas pessoas, quando oram, por não se prepararem para os efeitos que a oração produz, elas estão como vestido com um colete de chumbo. O efeito da oração vem sobre a vida dessa pessoa, porque a oração tem o seu efeito, como nós aprendemos. Mas quando o efeito da oração vem sobre essa pessoa está com um colete de chumbo, ela repele o efeito da oração, e a oração não pode produzir o efeito necessário sobre a vida dessa pessoa. Uma igreja que ora por avivamento, que ora para que essas cadeiras se encham, estamos sujeitos, queridos, a entrarem aqui, e em nome de Jesus vai entrar prostitutas, traficantes, moradores de rua, pessoas que nem sempre serão cheirosinhas como essa pessoa que está do seu lado. Se a igreja não estiver preparada para isso, e começar a torcer o bico para esse tipo de situação, está repelindo o efeito que a oração produz. Aí alguém olha e fala: por que as cadeiras estão vazias? A oração produz os seus efeitos, mas o efeito da oração está repelindo sobre aquela determinada situação. Por quê? Porque não se preparou devidamente para o efeito da oração. A oração tem os seus efeitos, e nós não podemos ficar alheios a essa verdade, pensar que só porque oramos os resultados acontecerão. Certa vez eu vi um líder ensinando sobre oração, e esse líder falava assim: olha, ora de qualquer jeito, fala com Deus. Queridos, há uma certa verdade nessa frase, mas se nós não ensinarmos os novos convertidos a respeito dos princípios que envolvem essa ferramenta, nós corremos um sério risco de gerar discípulos frustrados, de gerar pessoas que não desfrutarão dos efeitos da oração, por não conhecerem os seus princípios. Isso é muito sério. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Precisamos interagir com o mundo espiritual para que os efeitos alcancem as nossas vidas. Quer um outro exemplo aqui sobre os efeitos da oração? Sobre um posicionamento errado? A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim: se você for trazer uma oferta no altar, e tiver algo, e souber que o teu irmão tem algo contra você, o que a Bíblia fala? Deixa a oferta no altar, vá reconciliar-se com teu irmão, e depois volte e oferte.
Aí essa pessoa não faz isso. Ela vem, sabe que tem um monte de gente na igreja que tem uma pendenga para resolver. Mas essa pessoa vem e deixa uma oferta no altar. O que vai acontecer com essa pessoa? A oferta dela, para a igreja será uma bênção. A igreja usará a oferta para pagar a conta de luz, o aluguel, para pagar aqueles que são integrais na obra. Glória a Deus. Mas os efeitos da oração da prosperidade não terão efeito sobre a vida dessa pessoa. Porque a Bíblia diz assim: não traga sua oferta no altar se tiver algo contra o teu irmão. Antes, vá, reconcilie-se e depois venha e oferte. Essa pessoa que não se reconciliou, ela está vestida com aquele colete de chumbo. Quando nós estivermos aqui orando: Senhor, muito obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, prospera a tua igreja, prospera o teu povo, abre portas, Senhor, derrama o dom de adquirir riquezas. Quantos acreditam que esta oração tem poder? Mas para essa pessoa não tem poder, porque essa pessoa está vestida com colete de chumbo. Ela está repelindo o efeito da oração. E depois, vai falar assim: aquela igreja não é uma bênção, a oração daquele pastor não valeu muito. Mas não é. É a pessoa que está com colete de chumbo, repelindo os efeitos da oração sobre a sua própria vida. Perceba que é um princípio simples, uma ferramenta poderosa, mas que precisa do posicionamento correto, precisa do seu ajuste devido, para nós vivermos todos os efeitos que a oração tem para as nossas vidas. Vamos seguindo aqui. A Bíblia diz, versículo de número 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha só que coisa tremenda. Quantos lembram da história de Elias? Lá em 1 Reis, capítulo 17, 18 até 19, fala sobre a vida de um profeta que foi muito marcante na história da humanidade. Um profeta que viveu muitos resultados da parte do Senhor. Elias era o seu nome, o tisbita. Aleluia. E a Bíblia diz assim: Elias era homem. O que a Bíblia está dizendo? Não podemos achar evasivas, não podemos achar desculpas, porque muitas vezes a gente olha para esses personagens bíblicos e pensamos que são super-heróis. Olhamos para a vida de Elias e eu falo assim: pastora Camila, mas esse aí é Elias, né? É Elias. Não. Preste atenção no que eu vou te dizer. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre determinadas pessoas e em porção limitada. O Espírito Santo vinha sobre sacerdotes para representar o povo diante de Deus. O Espírito Santo vinha sobre os profetas para representar Deus diante do povo. O Espírito Santo vinha sobre reis para que eles pudessem governar. Mas eram porções. Quando Jesus morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, a Bíblia diz que ele enviou o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo não está sobre mim apenas como um espírito da profecia. O Espírito Santo não está sobre mim somente como a unção de governo. O Espírito Santo não está sobre mim somente para que eu seja sacerdote diante de Deus. Não, a porção plena do Espírito Santo está sobre a minha vida. Eu e você temos o Espírito Santo por completo. A unção poderosa está sobre as nossas vidas. E nós não podemos olhar para Elias e achar que era um super-herói da fé e nós somos o chão que Elias pisou. Não. Não. A Bíblia está dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões, passava pelas mesmas dificuldades, enfrentou depressão, enfrentou dificuldade econômica, enfrentou lutas, enfrentou desafios, assim como todos nós enfrentamos. Mas mesmo assim, Elias foi um homem de oração. Mas com todas essas dificuldades, Elias não negligenciou a oração. É muito comum hoje a
aconselharmos pessoas e alguém falar assim: pastor, você não sabe como é corrido o meu tempo. Eu não tenho tempo para orar. A minha vida é muito corrida. A minha vida é muito difícil. Preste atenção no que eu vou te dizer. A Bíblia diz assim no livro de Eclesiastes: há tempo, diga, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Preste atenção no que eu vou te falar. O propósito não é para o tempo. Preste atenção. Tem gente que fala assim: eu vou esperar ter tempo para cumprir o propósito. Você nunca vai ter tempo. Porque a Bíblia diz: aquele que olha para o vento nunca semeará. Não adianta falar assim: eu vou esperar eu ter um tempinho para eu poder orar. Eu vou esperar durante o meu dia, né? Quando que vai ter um tempinho aqui para eu poder orar? Não vai ter tempo. Porque o propósito não é para o tempo, é o tempo que é para o propósito. Quando você determina o propósito, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Quando você estabelece o propósito: Senhor, eu quero ser um homem de oração. A partir de agora eu acredito que oração é uma ferramenta poderosa, que a oração de um justo tem os seus efeitos, e eu quero viver o sobrenatural, Senhor. Então eu estabeleço esse propósito, o propósito de orar todos os dias. Sabe o que vai acontecer quando você estabelecer o propósito? Deus vai te dar o tempo, porque o tempo é para o propósito e não o propósito para o tempo. Aleluia. O problema é que a pessoa quer inverter a ordem das coisas no mundo espiritual. Pastor, eu não tenho tempo. Fazer o quê? Acordei, tomei banho, fui para o trampo, trabalhei o dia inteiro, voltei, tive que arrumar a casa. Não tive tempo. Não, você não teve propósito. Tempo, se você tivesse o propósito, Deus te daria. Ele é dono do tempo, Ele é Pai da eternidade. O problema é que você não estabelece o propósito. Estabeleça o propósito. Senhor, a partir de agora eu quero ser uma mulher que leio a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu estabeleço esse propósito, Deus vai te dar o tempo. Agora, se você ficar no vácuo, vamos ver, quando o Espírito Santo ainda quer espiritualizar. Se o Espírito Santo preparar, eu terei o tempo de oração. Não! O tempo é para o propósito. Precisamos estabelecer o propósito. Elias foi homem sujeito às mesmas paixões, passou pelos mesmos desafios, encontrou as mesmas dificuldades, mas mesmo assim, Elias orou e obteve os seus resultados. Eu vejo também essa declaração muito poderosa. Elias era homem, no sentido de Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece os seus problemas, as suas necessidades. Apresente diante dele, creia no poder da oração, creia que através dessa ferramenta nós alcançaremos resultados extraordinários em nome de Jesus. Olha só, seguindo aqui, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Olha só que coisa extraordinária. Elias orou, e por 3 anos e meio, não choveu. E Elias falou assim, segundo a minha palavra. É interessante esse texto, né? Segundo a minha palavra, não foi que Deus falou para ele, assim diz o Senhor, não. Elias falou assim, segundo a minha palavra, não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos e meio na terra. E assim aconteceu. Durante 3 anos e meio não choveu. Mas aqui tem um segredo. Esse texto não está aqui no livro de Tiago à toa. Sabe por quê? Elias não foi um exibicionista, movido por um sentimento de ego. Agora Deus me usa, eu vou provar para todo mundo que Deus me usa. 3 anos e meio sem chover. Não! Elias estava alinhado ao propósito de Deus. Elias estava conectado ao propósito celestial. Deus tinha uma sentença contra aquele povo que estava adorando Baal, que estava blasfemando contra o seu nome, distante da presença do Senhor. E Elias sabia disso. Por isso que Elias orou segundo a vontade do Pai, e o resultado aconteceu. Nós precisamos aprender esse segredo da oração. Isaías 43, versículo de número 26,
A palavra do Senhor diz assim, ó: procure apresentar as suas razões para juntos entrarmos em juízo. Qual que é a sua razão? Por que que você está orando? Qual que é o teu propósito? Por que que você quer esse resultado? Ah, eu quero ficar rico para virar um soberbo da vida. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Senhor, eu intercedo, Pai, por esta pessoa que está enferma. E a minha razão eu vou te apresentar agora. Está escrito na tua palavra. Enviou a tua palavra e os curou, e os livrou do que era mortal. Esta é a minha razão, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja engrandecido. Eu não estou orando para me exibir. Eu não estou orando para que o meu nome seja promovido. Eu não estou orando para que todos vejam que eu sou usado por ti. Não, eu estou orando segundo a vontade do Pai. É por isso que a oração no Espírito é bem sucedida. A Bíblia diz: e vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade do Pai. É por isso que a oração do Espírito é bem sucedida. Você precisa aprender a praticar isso, queridos. Todas as vezes antes de eu orar, eu tenho pelo menos 20 minutos orando em língua estranha, orando no Espírito. Declablava soblo comandarava subnergue entreplevandagai, o reclablava soblo comandarava iosande forgande que a céu e declanderele plavi entreplovanda. 20 minutos no relógio, orando em mistério, orando no Espírito. Porque o coração do homem é mau, é enganoso. Até mesmo na oração a gente tenta manipular a Deus. Senhor, faz até voz de choro, franze até a testa. Por favor, Senhor, faz isso, faz aquilo, até treme a voz. E nós não podemos manipular Deus, porque a oração bem sucedida é a oração segundo a vontade do Pai. Vós não sabeis orar como convém, mas o Espírito Santo, eu acho tão tremenda essa prática, porque eu estou falando em língua estranha, mas a minha mente não está infrutífera. Eu estou orando em mistério, mas a minha mente consegue direcionar esta oração para alguns focos. Por exemplo, na minha mente eu estou pensando assim: Senhor, que o ministério de louvor da igreja, que eles sejam tocados, avivados, cheios do teu Espírito. Senhor, que o pastor Renan, o pastor Emanuel, todos desse ministério sejam tocados, avivados, tenham experiências poderosas. Na minha mente eu estou pensando isso, mas com a minha boca eu estou declarando. Ei, queridos, a oração segundo a vontade do Pai é a oração que produz resultados. Aleluia. Elias não foi um exibicionista que orou para se exibir para Acabe, para dizer: eu vou te mostrar que eu sou usado, Acabe, durante 3 anos e meio não vai chover. Não, não foi isso. Elias estava conectado com a vontade de Deus. Elias estava completamente alinhado com a vontade do Pai. E por isso a oração de Elias foi muito bem sucedida. Por isso que a oração de Elias teve o seu efeito e o seu resultado. Quantos querem ter efeito e resultado na sua oração? Você precisa orar segundo a vontade do Pai. Posso te dar um conselho? Antes de você orar a respeito de um determinado assunto, procura um versículo que vai embasar a sua oração. Procura um texto da palavra de Deus. Se você tiver dúvida, pastores estão aqui para isso. Pastor, eu estou querendo orar para que Deus abra uma porta para mim. Olha, pastor, eu estou passando por isso, e eu estou pensando em dirigir a minha oração nesse sentido. O que o senhor acha, pastor? Tem fundamento, filho, glória a Deus, vai para cima. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, 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 assim. Você tem fundamento para esta oração. Você vai apresentar as suas razões para Deus, para juntos entrarem em juízo.
Senhor, eu oro pelo meu casamento, Senhor, porque foi o Senhor que estabeleceu o casamento. Casamento é um projeto seu, e eu oro para que o meu casamento seja bem-sucedido, próspero, feliz, um exemplo para todas as pessoas. Olha que oração bem feita, apresentando a Deus as razões, não orando atabalhoadamente. Porque embora Deus possa tudo, e quantos creem que Deus pode tudo? Deus pode todas as coisas, mas tem uma coisa que Deus não pode: ir contra a sua própria palavra. Certa vez alguém entrou na igreja e falando assim: Senhor, pastor, eu gostaria de pedir oração por um determinado rapaz. Ah, é? Qual que é a história? Conta. Esse rapaz é casado, mas só que eu tenho sentido no coração que esse rapaz é para mim. Ah, é? É mesmo, é? O cara é casado e você quer que eu ore para que Deus te dê ele? Deus pode tudo, mas Ele não pode ir contra a sua própria palavra. Essa oração não tem fundamento. Essa oração não tem razão para existir. E se não tem razão para existir, ela não vai ter o seu efeito. Elias era homem e orou e não choveu, porque ele orou segundo a vontade do Pai. E por fim, queridos, para nós acabarmos aqui, o texto diz assim: primeiro, Elias orou e não choveu, por 3 anos e meio e não choveu. Onde está esse texto? Lá em 1 Reis, capítulo de número 17. 3 anos e meio de seca, 3 anos e meio de estiagem, 3 anos e meio que não choveu. Mas lá no capítulo de número 18, a Bíblia diz que Elias orou e choveu ao término de 3 anos e meio. Elias estava junto com Acabe, olhou para aquele rei e disse assim: come e bebe, porque ouço ruído de abundante chuva. Preste atenção. Primeiro ele orou e não choveu. Agora, depois de 3 anos e meio, Claudinha, o próprio Elias está falando assim, ó: eu ouço barulho de abundante chuva. Eu acho tão tremendo esse texto, porque a Bíblia diz que Acabe correu para o palácio, Elias subiu para o monte, e Geazi foi junto com ele, o ajudante do Elias. E Elias olhou para aquele homem e falou assim, ó: sobe lá no monte e veja se a chuva está vindo. O moço foi e voltou e deu o seguinte diagnóstico para Elias: não tem nenhuma chuva no céu, não há nenhum sinal de chuva. Mas Elias estava ouvindo: eu ouço barulho de abundante chuva. Preste atenção, a nossa oração, ela só produz efeito quando ela é produzida no ambiente da fé. E a fé sempre vai nos desafiar. Elias ouviu o que ninguém ouviu, Elias viu o que ninguém viu, Elias enxergou o que ninguém enxergou. Quando eu olho para essa igreja, eu ouço barulho de avivamento. Eu não estou vendo pessoas sentadas nessas cadeiras, eu estou vendo muitas cadeiras vazias com meus olhos naturais, mas pelos olhos da fé, eu consigo enxergar o povo entrando nessas cadeiras, eu consigo enxergar o culto de fruto fiel. E nós precisamos fazer 2, 3, 4 cultos no domingo, porque não caberão as pessoas. Sabe por quê? Não é porque eu sou louco, não é porque eu sou maluco, não é porque eu perdi o juízo, é porque a oração, ela é conquistada na dimensão da fé. É na dimensão da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É na dimensão da fé. E o que é a fé, Cleitinho? A fé é o antídoto que, quando nós utilizamos na oração, materializa aquilo que nós estamos orando, materializa aquilo que nós estamos clamando. Sabe por quê? Aquilo que você precisa não vai acontecer, aquilo que você precisa não vai ser liberado, já foi liberado. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Ele não vai fazer, Ele já fez. E o que é a fé? É o antídoto que, quando nós utilizamos, nós trazemos das regiões celestiais
para que possa materializar nas regiões terrenas. É na dimensão da fé. Alguém olha e fala: pastor, é impossível isso de acontecer. O impossível para você é possível para Deus. Isso é muito difícil de acontecer, é difícil para você, mas o meu Deus não conhece impossibilidade. Ele mesmo declarou que ainda antes que houvesse dia, Ele era, e não há quem possa livrar das suas mãos, porque operando Deus, quem impedirá? Aleluia! Ninguém pode impedir o agir de Deus. E a oração bem-sucedida é a oração produzida no ambiente da fé. Por isso é importante você trazer versículos que fundamentem a tua oração, porque a palavra de Deus alimenta a nossa fé. A nossa fé, ela vem, e vem pelo ouvir a palavra. Antes de orar, nós meditamos na palavra. Antes de orar, nós alinhamos a nossa oração à palavra. E a oração produz fé, e a fé produz resultados. Aleluia! Quando nós oramos com fé, nós desfrutamos dos efeitos da oração sobre as nossas vidas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Coloque-se de pé, por gentileza, e repita isso comigo. Diga: a oração de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diga isso, repita isso. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma ferramenta poderosa. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Estamos preparados para o efeito da oração. Não encontramos desculpas para não termos uma vida de oração ativa, porque Elias era homem como nós, e orou, e as coisas aconteceu. Orou e não choveu, porque ele orou segundo a vontade do Pai. A nossa oração será conduzida segundo a vontade do Pai, na dependência do Espírito Santo. E depois a Bíblia diz que Elias orou e choveu, porque ele viu na fé. Ele enxergou o que ninguém enxergava. O moço de Elias subiu e desceu 7 vezes, e nas 6 primeiras vezes ele deu o seguinte resultado: não tem nuvem no céu, não tem nuvem no céu, não tem ruído de chuva, não tem barulho de chuva. Mas na 7ª vez que o moço de Elias subiu, aleluia, a Bíblia diz que quando ele desceu, ele olhou para Elias e disse assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É o sinal de um grande avivamento, é o sinal de uma grande chuva, é o sinal do efeito da oração de Elias produzindo resultados. Em nome de Jesus, nós teremos, aleluia, seremos bem-sucedidos em relação às nossas orações, em nome de Jesus. Se você crê, queridos, vamos adorar a Deus, por favor, vamos adorar o Senhor.